Jéssica de Paula está por aqui também para participar dessa bancada, falando sobre saúde do intestino, Jéssica. Mês de maio, mês roxo, mês de conscientização contra as doenças inflamatórias intestinais. Doutor, é muito comum as pessoas te procurarem lá com problemas de inflamações. A gente até tem uma doença grave, é a doença do Crohn, não é isso? Isso. As doenças inflamatórias intestinais são doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Estatisticamente, a mais frequente é a retocolite ulcerativa. E as duas são doenças potencialmente malignas. É Ou mesmo? seja, se não tratadas, elas podem virar câncer coloretal. Entendi. Então, Qual que é a diferença dessas duas? Então, a doença do Crohn, ela tem as características da doença do Crohn. Ela pode acometer da boca até o ânus, ou seja, todo o aparelho digestivo. Pode dar em qualquer lugar. Qualquer parte do aparelho digestivo. A retocolite ulcerativa, ela só acomete cólon e reto, ou seja, só o intestino grosso. Entendi. Então, se houver um outro local no corpo com inflamação, não é retocolite, aí é Crohn. Então, e aí, as duas são malignas? As duas são doenças benignas com potencial de malignidade. Então, é uma pessoa que vai ter que acompanhar para sempre. Sim, mas existem vários tratamentos. Tá. Eu devo ter mais ou menos no consultório uns 70 pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Entendi. Então, hoje nós temos vários medicamentos de alta qualidade, principalmente os injetáveis, que são disponibilizados pelo SUS, inclusive. É um tratamento bem caro, a doença do Crohn, não é, Marcelo? Os biológicos, né, os tequinumab, adalimumab, infliximab, vedolizumab, são medicamentos caros, mas tanto os convênios quanto o SUS, eles cobrem esses medicamentos. Essas doenças têm cura? O Crohn, o paciente vai ter para o resto da vida, praticamente. Entendi. Né? Em alguns casos, a gente consegue até tirar a medicação. Na retocolite ulcerativa, os estudos falam para a gente manter a medicação biológica por pelo menos 4 a 5 anos. Para depois, se o paciente tiver remissão completa, aí sim a gente tentar tirar. Mas é uma doença que a pessoa vai ter que ter um controle alimentar, uma restrição bem rígida, né? Sim, o controle alimentar é super importante, né? Como é uma doença inflamatória, ou seja, o organismo produz anticorpos contra o próprio intestino. Então, ele vai destruindo o intestino. Existem também as lesões extraintestinais, ou seja, pode pegar articulação, olho, rim. Então, pode pegar outros órgãos por essas células inflamatórias que são produzidas. Entendi. Então, a alimentação é importante? Sim. Hoje, como eu falei, nós temos medicamentos de alta qualidade. Os estudos mostram que um paciente com doença inflamatória intestinal, se não tratado, em 25 anos ele pode desenvolver câncer de intestino. Entendi. Então, se não tratado. Mas como a gente tem tratamento para isso, a gente evita, a gente previne. Então, a chance de desenvolver o câncer de intestino é muito menor. Muito menor. Teve uma ouvinte que perguntou sobre sintomas e sinais. Vamos entrar nesse assunto já, falando sobre as pessoas que têm intestino preso, têm medo, né? Até a própria Preta Gil, quando deu a entrevista, falou, olha, o meu cocô, ele era muito afunilado. E eu não ligava, eu achava aquilo normal. Ela começou a se importar quando começou com sangramento e o desconforto do abdômen, sentia muitas dores. E aí ela se abriu com uma amiga, conversando, ela decidiu procurar um médico e aí descobriu o câncer. Hoje, para as pessoas que estão ouvindo e ficam mesmo preocupadas, será que eu tenho, será que eu não tenho? O número de pessoas com intestino preso, por exemplo, é muito grande, muito né? Alto, muito alto. E a disbiose também. Hoje a gente usa mais esse termo, mas o que é disbiose? É quando a pessoa tem o intestino solto, não é isso? A disbiose serve tanto para o intestino preso quanto para o intestino solto. Entendi. Disbiose é o desequilíbrio da flora intestinal. Nós temos bactérias... Mais bactérias ruins. Exato. Né? Nós temos bactérias boas que vão ajudar na formação do bolo fecal, mas nós temos bactérias patogênicas também, ou seja, que são causadoras de doença. Então, esse desequilíbrio dessas bactérias chama-se disbiose. E aí entram os probióticos para normalizar isso. Tá. Os probióticos vão ajudar tanto no intestino preso quanto no intestino solto. Ele vai regularizar. Mas, às vezes, não é só uma questão de disbiose. Às vezes, a gente tem que entrar com remédio que vai estimular ou desestimular os movimentos peristálticos intestinais. Tá. Então, aí a gente tem que ver cada paciente é diferente do outro. Por isso que a automedicação é tão perigosa, né, doutor? Porque às vezes a pessoa acha que está com uma disbiose, eu estou com o intestino preso, às vezes nem está. A pessoa não está comendo o suficiente para o intestino funcionar.
toma um probiótico e aí isso também pode trazer algum malefício? Eu sou absurdamente contra aquela frase, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. É. Tem mais de louco do que de médico, viu? porque meu vizinho teve. Não, só porque o vizinho teve ou a irmã teve, não significa que você também tem. É. Então, cada um tem que ser analisado individualmente para tentar chegar melhor ao diagnóstico correto. Uhum. A gente fala que feito o diagnóstico correto, aí sim que nós vamos começar a brincadeira. Aí Tá. que nós vamos, daí para frente que nós vamos tratar adequadamente. Então precisa ter primeiro o diagnóstico correto. Mas em casa eu consigo ter alguma noção em relação a sintomas, sinais, para saber se eu realmente preciso de ajuda médica rápida? Sim, alterações intestinais, tanto o intestino preso quanto solto, deve procurar um médico. Vamos falar um pouquinho sobre... Você falou da Pretagil. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de intestino, que a Pretagil foi muito legal, muito bacana o que ela fez. Porque foi um alerta, né? Porque a população viu o que pode acontecer. A Pretagil estava, se eu não me engano, com 46 anos. Sim. Jovem, né, doutor? Jovem. Então, essas alterações intestinais, alteração do formato das fezes, por exemplo, pode ser intestino preso, pode ser intestino solto, pode ser o formato das fezes afiladas, fezes em fita. É uma modificação do formato das fezes fragmentadas, picadinhas. Então, são fezes, alteração do formato das fezes. Principalmente quando o paciente começa, de repente, era tudo normal e de repente começou a ter essas alterações. O sangue nas fezes, aí já é um alerta bem importante. Já tem alguma coisa mais importante. Precisa, é claro, procurar um médico. Então, são vários sintomas que ela descreveu e uma coisa muito interessante. Ela falou, meu médico disse que todo mundo acima dos 45 anos deve fazer colonoscopia. E hoje é o protocolo. 45 anos? Todo mundo acima dos 45 anos deveria fazer colonoscopia preventivamente. Como que é esse exame? A colonoscopia é um aparelho muito semelhante à endoscopia. A endoscopia entra pela boca. A colonoscopia entra pelo ânus. Uhum. O paciente é feito com sedação, então o paciente não vai ver nada, vai dormir e vai ver todo o intestino grosso. Entra pelo ânus, o intestino grosso vai ter mais ou menos de 1,20 m a 1,60 m de comprimento. Então, o aparelho entra pelo ânus e vai ver todo o intestino grosso e ele não está vendo nada. Quem está vendo é o médico. Quem tá acordado é o médico. Tá. E é um exame preventivo contra o câncer do intestino. É rápido? Normalmente uns 30 minutos. Alguns colegas conseguem fazer até em 20. Mas 30, no máximo 40 minutos se faz esse exame. Para eu fazer esse exame, eu tenho que ter um pedido. Sim, tem que ter E aí, um pedido qual médico. profissional que eu tenho que procurar? Todos os médicos podem pedir a colonoscopia. É claro que cada um vai ficar na sua área. Por exemplo, na sua especialidade. O cirurgião, o coloproctologista, o gastroenterologista, esses são os que provavelmente vão acabar pedindo essa colonoscopia. Tá. Recentemente, por exemplo, uma paciente passou com a endócrino encaminhou para mim para eu pedir a colonoscopia. Então, ela não se sentiu segura em pedir. Tá. Então, acaba passando ou com o coloprocto, ou com o gastro, ou com o cirurgião, e vai acabar fazendo essa colonoscopia. Quantos dias de intestino preso, por exemplo, eu tenho que me preocupar em relação à saúde do meu intestino? As meninas, por exemplo, as mulheres, é muito frequente reclamar, eu estou com o intestino preso, faz 15 dias que eu não funciono. E a gente se acostuma, né, com o intestino preso, esse que é o problema. Isso é um extremo. Realmente, a gente pega no consultório, às vezes, pacientes com 15 dias ou mais de intestino preso. E porque a pessoa acha que isso é normal. Eu ficava 2 dias sem evacuar, agora eu fico 3, agora eu fico 5. Então, vai piorando e a pessoa vai protelando para procurar o médico. E claro que quanto mais demora, mais vai demorar também para a gente conseguir curar isso. Então, o intestino preso, o ideal seria nós evacuarmos pelo menos de 1 até 3 vezes ao dia. Isso é fisiológico. De 1 até 3 vezes ao dia. Todo mundo? Homens e mulheres? É considerado fisiológico. Nossa. Então, se você evacua dia sim, dia não, ainda é aceitável. Tá. Mais de 2 dias sem evacuar já é considerado constipação. Crianças têm câncer retal, coloretal? É raríssimo, 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 raríssimo em crianças, porque é uma doença que ela surge, a faixa etária mais comum é considerada acima dos 60 anos. Mas o câncer de intestino ele começou a ser mais frequente, cada vez mais frequente. O relato que eu conheço mais jovem tinha 22 anos, que não é uma faixa etária
comum. O paciente mais jovem que eu operei com câncer no intestino tinha 27 anos. Então, muito jovem, muito né? jovem. Não é uma faixa etária que você espera ter câncer no intestino. Então, há alguma alteração, alguma displasia celular importante nesse paciente para conseguir chegar num câncer tão precocemente. O câncer coloretal dói? Eu sinto dor? Pode ou não doer. Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram câncer no intestino. Vamos pedir, por exemplo, o paciente chegou lá com alteração intestinal. Faz 6 meses que o meu intestino ficou preso. Vamos pedir a colonoscopia. E vê um baita câncer, né, avançadíssimo, e o paciente só tinha isso, só intestino preso. Aí o paciente tem dor, a gente pede colonoscopia e é normal. Então, o câncer no intestino pode ou não doer. Ele pode ser assintomático, inclusive, ou seja, não dá sintoma nenhum e é silencioso. Então, existem critérios para a gente prevenir esse câncer. Alteração intestinal, sangue nas fezes, história familiar de câncer, se alguém na família teve câncer, pai ou mãe. Qualquer outro câncer ou tem que ser o câncer coloretal para ser genético? O câncer de mama tem uma correlação com o câncer de cólon, por exemplo. Tá. Então, se alguém da família teve câncer de mama ou câncer de cólon, principalmente os parentes diretos, né? Pai, mãe ou avós são parentes diretos. Tio, por exemplo, não é um parente direto, é um parente indireto. Então, parentes diretos, a gente antecipa essa colonoscopia. Em vez de fazer com 45 anos, faz com 30, 35. Então, a gente antecipa preventivamente. Para fazer um estudo. Tem algum exame de sangue que mostra alguma alteração ou não? O marcador tumoral que previne o câncer do intestino chama CEA, ou CEA, a gente chama de CEA, CEA. Mas ele é um marcador ruim para diagnóstico, é um marcador bom para prognóstico. Por exemplo, já peguei casos que o filho era farmacêutico e ele resolveu colher os exames do pai e veio com CEA lá em cima, veio com CEA alta. Falei, opa, vamos fazer colonoscopia. E tinha realmente um câncer no intestino. Então, o filho acabou fazendo diagnóstico através do CEA. Mas ele não é um bom marcador, um bom diagnóstico. Ele é bom para prognóstico, para saber prevenir. Para cura. Para saber se o paciente foi operado, fez a quimioterapia. Aí a gente tipo para acompanhamento mesmo. Acompanhamento pós-operatório. Entendi. Aqui, perguntas para você, doutor Marcelo. Nina, meu marido... Deixa eu só ouvir o áudio dela, eu acho que ela mandou a pergunta em áudio. Peraí. Nina, tudo bem? Como é que você tá, gata loura? Olha, eu falo assim, Nina, cada um, se não puder dar 5 litros de água, compra 1 litro. 1 litro de água, manda, que faz a diferença. E aí, sabendo que a metropolitana está engajada nesse... Em entregar essas doações, a gente leva no já. É mesmo, Bel. Daqui a pouquinho a gente fala das doações e aí ela escreveu embaixo uma pergunta para o médico. Tenho muita diarreia, tenho que dosar tudo que eu como. Tive obstrução, tive que cortar 1,15 m, será? Ou 1 milímetro? De tripa necrosada, a Isabel Zuin. Faço colonoscopia uma vez por ano. A questão dela ter diarreia pode ser ou uma intolerância alimentar, né, doutor? Ou a própria bactéria do intestino, né? Então, nesse caso dela, o que o senhor indica? Então, a primeira coisa é probiótico. Mas se ela cortou o intestino tem a finalidade de absorver água. Uma das finalidades do intestino, além da absorção de nutrientes, é absorver água. Se tem um intestino mais curto, por como ela foi operada, essa absorção vai ser reduzida e, consequentemente, essas fezes vão sair com mais água. Então, ela vai ter diarreia por causa da cirurgia em si. Eu acho que a Bel fez cirurgia bariátrica. Eu estou lembrando aqui do caso dela. Ô, Bel, se puder mandar novamente uma mensagem aí, se você fez bariátrica ou não, porque isso também dá alteração no intestino, não dá, doutor? Algumas pessoas reclamam. É mais comum no bypass a alteração intestinal, que é chamado dumping. O paciente come e tem diarreia, e tem diarreia. Então, porque no bypass corta-se o estômago e corta-se o intestino. Então, no sleeve, não. No sleeve, corta-se só o estômago, como não mexe no intestino, então o paciente não vai ter alteração intestinal. Mas ela falou que teve obstrução e teve que cortar o intestino. Então, não sei se foi pós-bariátrica. Necrosou. Necrose. Então, a necrose intestinal tem que retirar esse intestino que está morto e juntar de novo o intestino. É uma cirurgia de emergência, né? Cirurgia de urgência e com risco de vida alto.
Isso que eu ia perguntar, qual que é o risco de vida para quem descobre um câncer do colo retal? Por exemplo, do mama, ele tem cura se descobrir no começo, né? Depende do nível ali, do momento do câncer. E o colo retal? Da mesma forma, quando a gente descobre precocemente, o índice de cura é muito alto. Quando o paciente descobre tardiamente, o índice de cura é mais difícil. Bem mais difícil. Uhum. Então, o que a gente orienta? Como falei, tem critérios muito bem definidos hoje. Todo mundo, no mundo ideal, como você disse, no mundo ideal seria todo mundo poder passar no médico, poder fazer o exame. O médico vai saber direcionar, olha, na sua idade vamos pedir tal exame, na sua idade vamos pedir tal exame. Acima dos 45 anos, todo mundo poder fazer colonoscopia preventivamente. Uhum. Mas isso não é o mundo ideal. Infelizmente. Porque a gente tem uma população altíssima no Brasil, muita gente no Brasil, que não vai dar conta, o sistema não vai dar conta. A demanda é muito grande, né? Exato. Então, começou a ter alteração intestinal, procure o médico. Começou a ter alguma alteração intestinal, seja ela constipação, seja diarreia, seja sangue, seja a mudança do formato das fezes, procure o médico. Uhum. E o ideal, no mundo ideal, seria todo mundo acima dos 45 anos fazer a colonoscopia. A Bel mandou aqui a mensagem falando da cirurgia que ela fez. Nina, doutor, bom dia. Eu fiz, sim, há 24 anos eu fiz a cirurgia bariátrica. Após isso, 5 anos depois, eu tive a obstrução. Aí foi, até descobrir, fez a cirurgia. Depois eu tive que, estava necrosada, eu tive que levantar por 2 vezes a alça do intestino. Aí então agora mas eu tenho que estar tomando probiótico, tenho que me dosar o que eu vou comer e aquela coisa toda. E tomar muita água para não ficar desidratada. Tá correto, doutor? Obrigada. Entendi já o que aconteceu. O que você teve foi provavelmente hérnia de Petersen, que é uma complicação cirúrgica praticamente exclusiva do bypass. Porque a hérnia de Petersen é quando o intestino consegue torcer lá dentro. E como o bypass é feito, corta-se o intestino e junta-se intestino com intestino, pode o intestino torcer lá dentro. E essa torção se chama hérnia de Petersen, é cirúrgica, é uma urgência, pode acontecer muitos anos depois da cirurgia. Inclusive, eu tive uma médica cirurgiã bariátrica que fez bariátrica e teve hérnia de Petersen 8 anos depois, quase foi para o brejo. Entendi. Então, a hérnia de Petersen realmente é uma complicação grave. Felizmente, ela não é tão frequente, mas a conduta fez necrose, tem que tirar esse intestino e juntar Mais uma vez operada, agora ela continua tendo diarreia. Qual que é a conduta dela? Realmente são Vai os probióticos. tomar probiótico para sempre? Os probióticos. Podem utilizar remédios para diminuir o número, as evacuações, por exemplo. Trimebutina, secadotrila, que é o Avide, amitriptilina, são medicamentos que podem diminuir esse número de evacuações. Entendi. Então, vai ajudar a dar um controle nessas evacuações. Mais uma pergunta aqui para o doutor, a Regina Stocchini. Nina, eu tive o intestino preso por 3 dias, minhas fezes pedrejou. Tive que fazer lavagem no hospital. É normal acontecer isso, doutor? Normal não é. O intestino preso deve ser tratado. Se você tem intestino preso que precisou de lavagem, significa que seu intestino a sua constipação já está num nível meio avançado. Precisa tratar, eu não sei qual a sua idade, mas provavelmente... É de Taubaté. É a Regina de Taubaté. Idade. A idade, ela não mandou a idade. Então, mas provavelmente eu já pediria também uma colonoscopia para saber como é que está o intestino por dentro. Mas existem vários remédios que a gente pode utilizar para evacuar. Nós temos os óleos, as fibras, laxantes osmóticos, laxantes estimulantes, que a gente pode utilizar para ajudar a aumentar o número de evacuações. Semana que vem, eu vou trazer uma nutricionista para falar sobre essa alimentação, especialmente pensando nas inflamações intestinais. A gente vai fazer uma semana inteira de conscientização. Já conversei com a Thais Vilauta, que é a nossa nutricionista parceira, e ela falou, Nina, a gente estava até comentando ontem no celular, muitos alimentos embutidos, inflamatórios,
inflamatórios, e as pessoas tomam pouca água. E às vezes a pessoa reclama de intestino preso, mas na verdade nem come o suficiente para fazer o intestino funcionar, comer o que precisa, né, ser ingerido regularmente, as fibras e tudo mais, né? Nesse caso que a paciente tem uma constipação já meio avançada, eu sugiro no mínimo 3 litros de água por dia, no mínimo. Porque o intestino ele precisa muito dessa água, né? Sem água a gente não produz fezes. É então, isso. Pelo menos 3 litros. Se puder, mais, ótimo. Tem paciente que fala assim, o senhor bebe água? Ah, eu bebo. Quanto? 1,5 litro. Isso não é nada. É pouco. Isso não é nada, é mesmo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Para as crianças crianças menores, que ingerem muitas coisas do chão, de casa, assim, e pode gerar uma inflamação intestinal, isso? Inflamação não, mas infecção sim. Uma parasitose, por exemplo. Entendi. Né? Então, tanto que eu tenho o costume de entrar com um antiparasitário uma vez por ano. Todo mundo. A gente deveria tomar um antiparasitário pelo menos uma vez por ano, porque inevitavelmente a gente vai acabar adquirindo alguma coisa. Sim. Né? Principalmente criança. Né? Mas pode dar algum problema no reto, algum câncer, alguma coisa assim? Porque tem muitas crianças que colocam muitas coisas do chão na boca. Minha filha é uma delas, entendeu? Tudo que tiver no chão vai para a boca. Então, é uma coisa que já está servindo de alerta para gente, que a gente está começando a até não deixar ela no quintal, por conta, quando a gente vai ver, ela já está com um brinquedo, enfim, várias coisas na boca. O câncer, não. O câncer, por esse tipo de ingestão, não. Mas o câncer, essas sujeiras que a criança vai ingerir, vai inevitavelmente causar alguma infecção que provavelmente vai ter que ser tratada, como eu falei, às vezes entrar com um antiparasitário, né? Preventivamente, não precisa fazer exame de fezes para saber se tem, não? Já toma, né? Já toma de uma vez. Tem uns que são dose única, né, doutor? Que a gente dá, acho que é o Anita até que eu dei para o meu filho. É uma dosezinha, não é? O Anita é de 12 em 12 horas por 3 dias. Ah, é verdade. O Parazinho é dose única. Que é super prático, né? Não tem contraindicação esse remédio? Não pode usar sem problema. Às vezes a criança começa a ter virose, diarreia, às vezes é alguma coisa suja, contaminada que colocou na boca, né? E não sabe, então acho que é legal, né? Diz minha mãe que quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu pegava caramujo e colocava na boca. Então, tô vivo até hoje. Não é vegetariano, vegano, nada disso, né? Tá bom. Nina, fiz cirurgia bariátrica, bypass, já tem 15 anos, o meu intestino sempre foi muito preso. E mesmo após a cirurgia, eu continuo constipada. Hoje eu tenho 54 anos e eu noto que as minhas fezes têm saído com formatos muito diferentes. É preocupante? A Simone. Bom, também entraria com remédio para regularizar o intestino. Como eu falei, podem ser as fibras, podem ser laxantes osmóticos. Laxantes osmóticos, quando eu falo, que você já pode até tentar, é Movimlax, Peglax, Dufalac, Lactulona, são todos laxantes osmóticos para ajudar o intestino a funcionar. Mas ela já percebe o formato das fezes diferente. É o caso de ir lá fazer o exame, doutor? E já tem indicação de fazer colonoscopia. Com 54 anos, como eu falei, os 45 anos é o ideal, né, para começar a fazer colonoscopia. Se tem constipação, com 54 anos, sem dúvida tem que fazer colonoscopia. Quem faz bariátrica aumenta a rotina desses exames ou não? Não, os exames da bariátrica geralmente são só para ver os distúrbios metabólicos, né? Por exemplo, falta de vitaminas, falta de minerais. Então, os bariátricos, dependendo da técnica bariátrica também que se escolha. Tá. Né? Tá bom. Aqui, Nina, bom dia. Eu tenho doença de Crohn há mais de 30 anos. Sempre faço colonoscopia hereditária. Meu pai operou ano passado de câncer. Eu terei que fazer exames e acompanhamento para o resto da vida? Já fiz mais de 30. Faço biópsia, tiro ou pólipos. Essa doença pode desencadear em outras doenças também. A minha avó, a mãe do meu pai, também teve. Hoje, essa pessoa tem 53 anos, doutor. Bom, o câncer... Tem o caso histórico, né? O pai e a mãe. História familiar muito importante. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Como eu disse, se não tratada, ela pode evoluir para câncer. O fato de você tirar pólipos frequentemente significa que você já está prevenindo o câncer do intestino. Tá. O que é esse pólipos? Os
pólipos são como umas verruguinhas, umas bolinhas dentro do intestino. Entendi. O endoscopista, ele passa o aparelho, ele encontra um pólipo, ele tem que retirar Por aquele que pólipo. tem que retirar? Pode virar um nódulo? Porque esse pólipo pode virar câncer. Tá. Esse pólipo pode evoluir para o câncer do Aham. intestino. Por exemplo, a gente sabe que o adenoma tubular, que é o pólipo mais comum, ele tem 5 a 10% de chance de virar câncer Entendi. num período de 7 a 11 anos. Ele demora para virar câncer, mas a gente sabe que ele tem uma probabilidade. Então, a gente não sabe qual deles vai virar, mas a gente Tira tudo. tem que tirar tudo. Encontrou o pólipo, tem que tirar. Tá. Então, isso já é a prevenção para o câncer do intestino. Então, ela tem o Crohn, ela tem os pólipos e tem o histórico familiar. Essa pessoa, o que é mais indicado? Está fazendo o exame uma vez por ano? Depende do que encontrar na colonoscopia. Por exemplo, tem doença de Crohn. Está cicatrizada a mucosa ou não? Se não estiver cicatrizada a mucosa, nós temos que achar um medicamento que vá conseguir cicatrizar essa mucosa. Então, como eu falei, existe hoje no SUS medicamentos que são capazes de cicatrizar a mucosa, que são os biológicos injetáveis. Então, a gente consegue cicatrizar a mucosa. Eu tenho a grande maioria dos meus pacientes com doença de Crohn estão com mucosa cicatrizada depois de algum tempo. 6 Ótimo. meses, no máximo 1 ano, estão com mucosa cicatrizada. Ótimo. A mucosa cicatrizada tem muito menos chance de produzir câncer. Então, o primeiro passo é cicatrizar a mucosa. Segundo passo, de retirar pólipos. Apareceu pólipo, retira. Apareceu pólipo, retira. Então, no caso dela, provavelmente ela vai ter que fazer colonoscopias pelo menos a cada 2, no máximo 3 anos ela vai ter que ficar fazendo colonoscopias preventivamente. Porque os pólipos, eles demoram para virar câncer também. Não é uma coisa assim tão rápida. Não é um câncer tão agressivo, tão rápido. Ele demora. Então, Entendi. por exemplo, o adenoma tubular, ele demora 7 a 11 anos para virar câncer. Entendi. Então, fez o diagnóstico de pólipo, faz colonoscopia a cada 2, 3 anos, que já é uma prevenção muito boa. Tá bom. E só precisa saber se a mucosa dela está cicatrizada ou não. Tá bom. Acompanhamento médico sempre, né? Acompanhamento médico. Vamos chamar agora Marcos Reis. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Eu estou vendo aqui, olha, no WhatsApp, muitas mensagens e dúvidas para o Dr. Marcelo Tonos. Mas antes, Marcos Reis trazendo uma super dica para a gente. E o